66 participações no momento. Estou bem feliz de estar com vocês. Tem pessoal de todo o Brasil, né, de universidades diferentes. Essa aqui é uma iniciativa da Simplicity e do Grupo A, né? Então, sou consultora e por isso, né, sendo consultora de carreira, eu estou aqui para estar conversando com vocês e bater esse papo. Bem, então, qual o caminho seguir? Escolher a graduação, escolher o curso que você entrou, talvez já não foi uma tarefa fácil, como não é para a maioria das pessoas. Mas aí tá, você está lá dentro do curso, fazendo a sua formação, pode ser que seja um bacharelado, um tecnólogo ou até uma licenciatura. E aí, existem algumas situações. Pode ser que em algum momento você ficou em dúvida se realmente esse é o curso ou não. Então, é importante que você possa repensar para quem está mais no início do curso, se de fato é ou não. Serve para vocês também essas orientações de hoje. E também para quem já está bem no curso, é isso mesmo que eu quero para mim, né? Estou fazendo a coisa certa. Mas planejar a carreira pode ser muito importante no sentido de pensar campos de atuação profissional, né? Onde que você vai se inserir, qual a opção que você vai fazer. O tempo inteiro na nossa carreira, nós somos desafiados a tomar decisões, né? Sobre qual o próximo passo de carreira dar, né? Isso é o tempo inteiro. E em alguns momentos cruciais, principalmente. Então, quem está chegando no meio do curso, muitas vezes é o momento de fazer os estágios. Então, em que local você vai buscar esse espaço? Que campo você vai procurar se especializar mais? Para quem está se formando, também dá esse certo medo do que fazer depois. Então, é sobre tudo isso que nós vamos conversar nesse ponto e pode ajudá-los, com certeza. Espero que seja uma noite bem produtiva aqui para nós, esse tempo que nós vamos ter juntos. Bem, então trouxe aqui uma situação, tá? Trazendo para vocês um dado de uma pesquisa que foi feita pela Carreira dos Sonhos, né? Onde se identificou que 60% das pessoas gostaria de, no seu trabalho, na sua carreira, pular de felicidade, trabalhar em alguma coisa que lhe deixe muito feliz. E 40% prefere ter estabilidade, conforto, não necessariamente ter uma carreira tão feliz e animada, mas que tenha estabilidade e conforto. Essa questão mais financeira, de repente, de segurança. Pois é, e se a gente pudesse juntar as duas coisas? Seria o ideal. Imagina você trabalhando todos os dias feliz, né? Claro que nem todos os dias a gente trabalha tão feliz, mas a gente pode fazer isso na maior parte dos nossos dias, talvez 80%, 90% deles, e também ter estabilidade e ter conforto na sua carreira. Então, é possível sim, e o que nós vamos falar agora pode ajudar nesse sentido. Hoje as pessoas estão cada vez mais preocupadas com ter um propósito no seu trabalho, na sua atividade, e não unicamente por uma questão de remuneração. Se tiver as duas coisas, como disse, é ainda melhor. E bem, qual é o segredo para que uma carreira seja uma carreira bem-sucedida? Se a gente for falar em termos de sucesso, bem-sucedida, para cada pessoa isso pode significar uma coisa, né? Então, vamos entender aqui o bem-sucedido como uma atividade profissional na qual você esteja realizado. E, bem, então nós temos 2 pontos aí, chave de um quebra-cabeça, que é unir o seu jeito, o seu perfil, as suas características, as coisas que você gosta e tem preferência, com esse mundo, com essas alternativas possíveis dentro das oportunidades de carreira e juntar essas duas coisas, né? Então, essa é a chave para que nós tenhamos um planejamento que seja mais assertivo. Mas aí, explicando em detalhes como que isso funciona. Primeiro ponto, em relação a você. Nós precisamos olhar lá para aquela frase do Sócrates, que no início
né, uma filosofia muito conhecida, que é conheça a ti mesmo, né? Então, a gente precisa conhecer-nos a nós mesmos, identificarmos coisas que a gente prefere. Quem já está um pouco mais adiante no curso, já passou por algumas experiências de estágio, ou mesmo mais disciplinas, às vezes já consegue ter esse feeling e perceber quais delas que você tem o maior interesse, que você tem mais satisfação, tá? Então, isso pode ser um sinal. Identificar os seus pontos fortes, aquilo que realmente você prefere, se criar a oportunidade de experimentar novas áreas, experiências diferentes dentro da sua formação, pode ser muito importante na hora de tomar decisões de carreira, né? Hoje, quero trazer um dado assim bem importante também agora, que algumas pessoas perguntam, tá, mas nesse momento em que o mundo está tão volátil, onde as coisas não estão mais tão certas, será que ainda assim vale a pena planejar a carreira? E eu digo para vocês que, claro, que planejamento é uma coisa que mudou de mais tempo para cá. Talvez antes as pessoas fizessem um plano e esse plano se mantivesse por longos anos. Hoje, a diferença é que quando nós fazemos um plano para nossa carreira, é um plano mais de curto prazo, médio prazo. E mesmo que você faça um plano de longo prazo, tudo bem, isso é possível, é preciso estar disposto a revisitar esse planejamento ao longo do percurso, né? Então, essa é a principal diferença de um tempo para cá, onde está tudo muito instável, né? Onde as pessoas buscam oportunidades em outros tipos de empresa, ou mesmo criam os seus próprios trabalhos, né? Como atividades autônomas. Então, isso tudo é possível de ser revisitado, mesmo que você tenha estabelecido um plano, né? E esse plano ele pode mudar o percurso, a rota, né? Então, ele não é mais uma coisa fixa e está ali para sempre, né? Você cria um plano, plano sempre ajuda, tem aquela frase típica, que é a da Alice no País das Maravilhas, que eu imagino que muitos de vocês conheçam, que é, bom, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, saber para onde você está indo, mesmo que depois você mude de rota, ainda assim é importante, né? Porque é possível já ter alguns avanços nesse plano e depois fazer um pequeno ajuste conforme algumas coisas se apresentarem na sua vida e na sua carreira, tá? Então, depois eu quero fazer umas perguntas para vocês também, quero que vocês interajam comigo ali no chat, tá? Que é o quanto isso está fazendo sentido para vocês, tá? Então, primeiro eu preciso conhecer mais a mim, o que eu me interesso, que coisas que eu me sinto bem fazendo, e para isso eu preciso experimentar, que seja através de disciplinas, que seja através de estágios, de visitas técnicas e outros recursos, tá? E bem, eu trouxe aqui uma técnica que tem bastante repercussão no universo de carreira. Eu super gosto dessa técnica. Ela é de um livro chamado Business Model U, caso alguém queira se aprofundar mais. E, inclusive, vocês todos, pessoal, vão receber, além da gravação desse webinar, vocês vão receber um material complementar que está participando. E nesse material complementar, eu quero colocar junto esse exercício, tá? Então, aqui eu vou apresentar para vocês conhecerem, mas depois nesse material complementar que vai chegar no e-mail de vocês, vocês terão a possibilidade de também fazer uso dessa técnica. Claro que se alguém já quiser fazer umas anotações aí enquanto eu tô falando, fique à vontade, tá? Mas só para trazer para vocês que esse material também vai, possivelmente amanhã ou em 2 dias, chegar para vocês, tá? Então, esse exercício chama-se Quem Sou Eu, desse livro Business Model U, e a proposta é pensar, afinal de contas, quem sou eu? Né? Quais são os papéis diferentes que você ocupa na sociedade? Ah, Luciane, mas isso, o que isso tem a ver com carreira?
né? Talvez alguém se pergunte. Então, antes que vocês me perguntem, eu já vou responder. Pensar os nossos diferentes papéis na sociedade e as coisas que a gente gosta em cada um desses papéis nos ajuda também a descobrir que coisas que a gente gosta dentro da nossa profissão, né? Porque a vida da gente, ela não é dividida em gavetinhas, ela é um todo, é uma mistura entre as nossas atividades da casa, atividades pessoais, né? O nosso jeito de ser, ele não muda da nossa vida pessoal para a nossa vida profissional. Nós somos muito parecidos, claro que existem diferenças em cada contexto, mas existe também muita semelhança entre esses papéis. Então, o convite que eu faço, olha só, que eu coloquei o papel de filho, filha, de irmão, de mãe, de dona de casa, de administrador do lar, pode ser também cliente, cidadão, esportista, voluntário, musicista, professor, líder, confeiteiro, se você gosta de fazer algum bolo, alguma coisa assim, né? Aventureiro. Então, é uma ferramenta que a gente vai, na sequência, que eu coloquei um exemplo já preenchido, você pode fazer isso com post-its ou pode simplesmente dividir em quadrinhos e ir colocando as informações. Por que é bom ser filho, né? Ser filha? Aqui eu coloquei um exemplo: laços familiares, a afetividade, o amor, o carinho, né? A cumplicidade. Por que é legal ser esposa? Que é no meu caso que eu coloquei, né? Daqui a pouco você tem namorado, namorada, pode colocar esse papel. Como aluno, o que você gosta? De aprender, de pesquisar, de descobrir coisas novas, de se desenvolver, que coisas que são importantes para você dentro desse papel que você ocupa. Enquanto voluntário de algum projeto que você já foi ou é no momento, que coisas que você gosta de fazer. Como líder. Então, se você fizer 6 papéis, como eu tenho aqui no exemplo, ou 8 ou 10, quanto mais informações tiver, mais riqueza nós vamos ter, no sentido de ter informações sobre o seu jeito, e isso pode nos dar algumas pistas. Vejam só como é que fica depois. Vou pular para o próximo aqui, ó. Vejam só que aquilo que se repetiu nos diferentes papéis foi colocado em cores, tá? Ali, incentivar. Como filha, como esposa, como voluntária, como líder, como professora, né? Em vários papéis aparece esse mesmo verbo, essa mesma característica, né? Como aluna, desenvolvimento contínuo, professora, voluntária, líder, todas têm desenvolvimento contínuo. Então, uma forma de conhecer você, isso é um exercício, mas eu recomendo que você faça outros exercícios também ligados a autoconhecimento, né? Que características que você tem. Existem alguns testes também, assessments, que são avaliações que é possível de ser feito, né? Seja pela internet ou às vezes, né, na própria empresa, se você já trabalha, é possível também identificar. Mas essa daqui é super simples e tem uma riqueza de detalhes muito importante nela. Aí eu sugiro que vocês façam, né, quando puderem, tá? Inclusive aqui tem um exemplo daí dos denominadores comuns, que é o resultado geral, que são dessas palavras que se repetirão, tá? Então todas as palavras repetidas depois são sintetizadas e colocadas aqui. Bom, para essa pessoa aqui, amor é importante, cumplicidade, incentivo, orientar, ensinar, contribuir, aprender. Então, se ela puder exercer essas atividades dentro do trabalho que ela tiver, dentro da área profissional que ela escolher, ela vai se sentir mais feliz, mais realizada, mais satisfeita. Então, é algo que ajuda no planejamento da carreira. E um segundo ponto que eu coloquei para vocês antes, perdão, que é conhecer as opções que se tem. Então, como é que eu vou fazer escolhas de carreira se eu nem sei exatamente o que eu tenho, né? Quais são as áreas que eu posso atuar, em que tipo de lugares? Talvez você esteja muito fechado dentro da empresa onde está, é possível olhar para o horizonte. Hoje o LinkedIn é uma ferramenta bem interessante para a busca de novas oportunidades. Inclusive, um tempinho atrás nós fizemos uma aula sobre LinkedIn. Quem não participou, de repente pode
solicitar para assistir depois gravada também a aula, certo? Mas aqui eu coloquei alguns exemplos de coisas que a gente pode fazer para conhecer mais sobre as áreas, até para pensar e planejar a sua carreira. Então, uma pesquisa pode ajudar muito, entrevistar pessoas, conversar com pessoas da área, daquela área que você está pensando em migrar, daquela empresa que você está namorando, né? Visitas técnicas, você ir conhecer algum lugar, fazer estágios é uma forma muito importante de se experimentar. Recentemente, eu como orientadora de carreira, eu atendo muitos universitários e recentemente eu atendi um recém-formado e ele me disse o quão difícil está sendo ele se colocar profissionalmente no mercado de trabalho, porque na época em que ele era aluno universitário, ele não explorou muito, ele não fez estágios. E hoje, formado, a experiência dele é muito rasa. E as empresas, além de ele estar formado, elas querem que ele também tivesse experiência. Então, ele está sentindo algumas barreiras por não ter, durante o período da graduação, ter experimentado mais coisas e também ter acumulado essa experiência, que é muito importante para o mercado de trabalho. Então, aproveitem, essa é a dica, que vocês explorem, conheçam mais. Trabalhos voluntários são bem interessantes, porque por vezes a gente pensa, mas eu não tenho muita experiência com isso, tá difícil de eu entrar nesse meio, nessa área, porque eu não tenho experiência. Você pode buscar trabalhos voluntários para adquirir a experiência. Né? Você fazer algumas, enfim, fazer alguns combinados, verificar de repente até com professores, como que você pode fazer esse tipo de trabalho. Né? Por exemplo, na área de ciências contábeis, tem profissionais que na época da declaração do imposto de renda fazem isso para a população carente, que é uma forma de fazer um trabalho voluntário e também aprender a fazer isso na prática, tá? Foi só um exemplo agora que eu lembrei aqui. Então, explorar, se experimentar. Hoje se fala muito em design thinking, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma metodologia que é uma metodologia de experimentação. Então, você vai testando se funciona, e é uma maneira, então, de se perceber, será que eu vou por esse caminho, será que eu vou por aquele, né? Na verdade, essa é uma metodologia usada para criação de projetos também, não exclusivamente de carreira, mas eu lembrei agora para trazer também para vocês esse ponto, né? Caso alguém queira se aprofundar. E olha só, quando a gente está tomando uma decisão, será que eu vou por aqui ou por ali? Quando a gente está fazendo um plano, um planejamento, existem mais opções. Tem opção A, tem opção B, opção C, D, E, F. E o que vai fazer você criar o seu plano dentro da opção A, ou B ou C? Vai ser avaliar quais são os ganhos e perdas que você teria em cada uma dessas alternativas. Então, de repente, hoje você está já fazendo estágio em algum local. Qual o ganho que eu teria se eu saísse? Qual a perda que eu teria? Como que eu poderia minimizar, de repente, essa perda que eu poderia ter fazendo essa migração? Tem várias pessoas que eu atendo também que estão trabalhando, não sei se é o caso de alguém de vocês, trabalham já, né? E para pagar, inclusive, a faculdade, porém, não trabalham na sua área, na área que estão fazendo faculdade. E de repente a pessoa está lá, está fazendo uma engenharia, mas está trabalhando numa área administrativa para pagar os estudos. Só que ela quer depois migrar para a área, por exemplo, que ela está estudando, que nesse exemplo seria engenharia. Porém, talvez o tempo vá passando e em algum momento ela pense, fazer o estágio, mas daí eu vou perder esse meu emprego de carteira assinada, que eu tenho um salário melhor e tal. Será que vale a pena? Então, bom, existe a vantagem de ficar nesse emprego, né, em ter essa renda, só que tem a desvantagem também, que é não adquirir a experiência naquela área. Então, você tem que colocar numa balança e verificar até que ponto vale a certa coisa ou não.
De repente, optando por fazer um estágio, a sua renda vai mudar um pouco, vai diminuir um pouco, mas se você se organizar, se programar, talvez fazer alguma economia, talvez você não possa agora trocar de emprego, mas daqui a alguns meses você possa sim. Então, faz essa organização, esse planejamento, porque aí depois vai ser possível. Porque caso você não se planeje, vai chegar, o fluxo vai seguindo. E aí vai chegar um momento em que talvez você se arrependa de não ter feito esse estágio, não ter passado por determinadas experiências, porque na verdade você estava preso a uma outra situação. Tá? Aqui eu tenho alguns comentários já, depois eu tô reservando, certo, gente? Para depois a gente ir para responder essas questões e mais alguma que vocês tenham aí. E olha só, eu adoro essa reflexão aqui que eu quero trazer para vocês, né, sobre planejamento. Vamos imaginar que vocês estão com um carro e um farol ligado, né? Esse farol ligado, ele ilumina em torno aí de uns 20 metros para frente, tá? Não sou boa em física, mas por isso que eu não escolhi uma área assim, eu fiz psicologia, né? Mas brincadeiras à parte, se a gente for olhar pelo que dizem aí, né? Então o carro ele ilumina em torno aí de uns 20 metros para sua frente o farol dele. Você não consegue enxergar o caminho inteiro, mas à medida em que você anda esses 20 metros, você enxerga mais 20 e depois mais 20 e assim você vai enxergando. Então, um planejamento de carreira, você daqui a pouco não precisa ver ainda o final da linha, certo? Você não precisa ver como que você vai estar daqui 20 anos. Você, claro, pode ter desejos, pode ter vontades, pode ter sonhos e pode criar uma rota de ação para isso. Mas se permita também, à medida em que você vai andando, fazer uma revisitação desse planejamento de carreira, como falei há pouco, e fazer um ajuste que seja necessário. Daqui a pouco o plano que você tinha há um ano atrás era diferente a realidade que você se encontrava, e agora com esses novos acontecimentos tem que ser feito algum pequeno ou grande ajuste, tá? Então se permita, à medida em que o carro vai se movimentando, ou seja, à medida em que você, a gente fazendo uma analogia, à medida em que enquanto profissional vai andando, se permita também ir vislumbrando que outras possibilidades que se apresentam ali, tá? Já vou, daqui a pouco eu já leio os comentários, tá, pessoal? Fiquem à vontade para escrever. E bem, aqui eu trouxe um outro exemplo, aqui uma coisa mais tangível, mais prática, porque já que estamos fazendo de planejamento, é bom que a gente não tenha as coisas só no plano das nossas ideias, tá? Imaginação, de boa intenção, o mundo está cheio, né? Então a gente precisa, além da boa intenção, além da vontade, também colocar no papel a meta que você tem, o plano que você está traçando. Por exemplo, vamos supor que a sua meta seja trocar de trabalho ou buscar um estágio. Só vou usar esse exemplo, que é um exemplo um pouco mais geral, tá? É um objetivo de muitos universitários, né? Ficar de repente, avançar no local onde está ou ir para um outro trabalho, buscar uma oportunidade de estágio. Bom, então digamos que a meta seja essa, se inserir numa outra oportunidade. Que motivos que você tem para escolher essa meta? Por que isso é tão importante para você? É importante porque eu vou adquirir experiência, porque eu vou conhecer aquela área, porque eu vou ver se é uma área que eu vou gostar de atuar. Ok, tá justificado. Que primeiros passos que eu posso dar para que eu alcance esse objetivo? Então, aqui está dividido em 3 passos. Um primeiro passo pode ser criar o meu currículo, atualizar ele. Quando que eu posso fazer isso? Qual é a data de início em que eu vou fazer isso? Bom, vou começar amanhã mesmo e até que dia eu tenho que ter terminado. Segundo passo, vou criar meu perfil no LinkedIn ou vou atualizar o meu perfil lá. Terceiro passo, vou acionar minha rede de contatos, avisando as pessoas que eu estou à procura.
né? Professores, de repente eu vou olhar, vou ver a questão do mural de vagas que a própria universidade divulga, tá? Então, bem, até daria para colocar mais passos. Aqui eu coloquei só 3 passos para essa meta. Que possíveis obstáculos eu vou encontrar? Bom, de repente eu não vou encontrar uma vaga agora tão logo, né? Eu não vou conseguir sair do meu trabalho agora tão logo. Isso pode ser um obstáculo. Que soluções que eu posso criar para isso? Bom, posso criar uma reserva financeira para que eu possa fazer essa transição de uma maneira mais tranquila, tá? Então, esse que é um exemplo. Também vai ir no material complementar que vai ser encaminhado para vocês. Mas aqui, então, já está um esboço inicial para que vocês compreendam assim, essa técnica. E existem várias outras, né? Mas colocar, resumindo, assim, existem vários estudos mostrando que colocar as informações no papel, você traçar, você identificar o seu objetivo, colocar uma data, isso faz com que você se coloque mais em ação. E por conta disso, conquiste mais resultados também, né? Na sua carreira, na sua vida. Tá? Bem, agora eu vou responder as perguntas, certo? Vamos interagir um pouquinho mais. E aí depois eu tenho aqui uma mensagem que eu separei sobre aqui umas 5 dicas, tá? Inspiradas no livro do Caio Carneiro. Depois eu vou passar para vocês. Então vamos ler aqui, né? A Isabela da PUC, né? Tá falando que a PUC auxilia de alguma maneira a procura por estágios. Isabela, eu não sei se tu estavas nessa hora em que eu falei. Na verdade, eu sou uma consultora de carreira, eu sou do Rio Grande do Sul, né? Eu trabalho numa universidade, mas essa atividade aqui, ela é patrocinada, né, pela Simplist e pelo Grupo A, que é uma plataforma que a tua universidade utiliza para essas questões de carreira. Então, é bem importante que vocês todos, não só no caso da Isabela, vocês vejam junto à instituição de vocês, e como aqui nós temos alunos universitários de várias faculdades, universidades, é bem importante que vocês possam ir, pode ser nos canais de atendimento da universidade para identificar isso, tá? Que eu não sei o detalhe como que é em cada instituição, que isso muda um pouco, tá? Mas a maioria das instituições tem um espaço onde divulga vagas, ou a própria coordenação do curso, em alguns casos, também divulga vagas. A Daniela tem uma questão. Aqui em Toledo, os professores sempre compartilham as vagas conosco. Olha, legal, já está respondendo ali a Isabela. Acredito que em outros campos também funcione assim. Também tem professores que auxiliam na empregabilidade, um setor, era isso que eu também estava comentando aqui, né? Geralmente tem um setor específico que faz isso, ou os próprios profs também têm um papel ativo nisso. É bem importante vocês se interarem de como acontece nas suas instituições, tá? O Henrique está falando que a Católica de Santa Catarina possui a plataforma central de carreiras, onde são divulgadas as vagas. Inclusive, essa plataforma aqui, que nós estamos usando hoje, um dos recursos, mas um dos recursos também é essa questão de divulgação de vagas. Então, se isso ainda não foi incorporado na instituição de vocês, é muito provável que esteja sendo organizado. O que mais? O William tem aqui no próprio site, tá? PUC Carreiras. Dá para cadastrar o currículo, legal, já está informando. Que bacana, gente, vocês interagindo, né? Aqui da PUC Paraná também a Melissa está falando, né? Também tem o PUC Carreiras. Show. Né? Não sei se vocês colocaram aí uma pergunta já, ou até eu chegar lá, mas se não, por favor, coloquem alguma pergunta que vocês têm sobre planejamento de carreira, que dúvida que vocês tenham, tem em relação à tomada de decisão também. Vocês entendem a importância de estar fazendo um planejamento, mesmo que ele se modifique, que é importante fazer essa revisitação do seu plano. Então, fiquem à vontade aí para escrever, tá? Ok, a Melissa está dando algumas informações ali sobre como acontece, né, na PUC.
E o Rodolfo, boa noite. Amanhã eu estarei participando de um processo de recrutamento interno na minha empresa. O problema é que não estou totalmente preparado, embora seja um setor que eu tenha experiência. Alguma recomendação para amanhã que me ajude a passar para o próximo passo da vaga? Vou aproveitar respondendo essa pergunta aí do Rodolfo. É uma pergunta mais específica para entrevista, né? Para processo de seleção, mas talvez possa ajudar mais alguém também que está em vias de fazer um processo. Bem, qual é a dica principal para processo de seleção? Conhecer mais sobre a empresa, você entrar no site, conhecer, ou se você conhece alguém que trabalha lá, fazer alguma pergunta para essa pessoa, entender mais sobre o que é importante para essa empresa, valores institucionais, né? Um pouco da cultura dela. Mas no site, na maioria das vezes, tem bastante informação, só você ir lá e se apropriar disso. Além disso, é muito importante vocês se colocarem como muito interessados pela oportunidade. Às vezes o candidato ele não demonstra esse interesse, né? Então o fato de conhecer sobre a empresa já mostra interesse. Outra coisa que ajuda é você ter uma boa justificativa do porquê que você escolheu essa empresa, o que você acredita que pode contribuir, né? Quais são as... Por que você é o candidato certo para essa oportunidade? Talvez te façam essa pergunta. Então, eu estou lançando aqui algumas perguntas, vocês ainda não precisam ter as respostas, né, Rodolfo? Mas vocês podem pensar nessas possíveis respostas para que na hora em que a entrevista acontecer, vocês se sintam mais seguros e preparados para responder. Tá? Então, por que você é a pessoa certa para essa oportunidade? O que você tem para contribuir com a nossa empresa? Né? Qual foi o seu principal desafio? Quais são os planos que você tem para o futuro? Então, sempre nos seus planos para o futuro, incluir essa empresa junto, né? Essa atividade profissional que você vai desenvolver ali, tá? Pessoal, eu percebi que alguns de vocês clicaram para, acho que, levantar a mão e tal. Aqui, durante a nossa aula, as perguntas estão sendo colocadas no chat, no bate-papo. Então, é só clicar naquele botãozinho lilás à direita, caso alguém não tenha visto ali, e no item bate-papo, aí você escreve lá se você tem alguma dúvida em relação a planejamento de carreira, tá? Espero ter te ajudado, Rodolfo. Mas o segredo principal é falar do seu interesse, o que você pode contribuir para essa instituição, por que você tem vontade de fazer parte desse time, conhecer bastante sobre a organização. Fazer essa preparação mental, né, de possíveis perguntas que podem surgir, o que você responderia, porque daí na hora vocês não vão ser pegos de surpresa. E se perguntarem sobre alguma... Já vou só falar um pontinho ainda sobre isso, que é se perguntarem para vocês sobre principais... fraquezas ou pontos de melhoria, defeitos, enfim, vem através de várias formas essa pergunta. Pensa alguma coisa que não vai te atrapalhar tanto nessa vaga, então vamos supor que uma das coisas seja que você vai ter que, não vai precisar falar em público nessa vaga, então você pode dizer que você, para falar em público, teria mais dificuldade para falar para mais que 10 pessoas, né? Enfim, é só um exemplo que eu tô dando. E que você, sempre quando você disser alguma coisa que não está tão bem desenvolvida em você, aproveita para dizer o que você está fazendo para melhorar nesse aspecto. Então, se você vai se inscrever num curso de oratória para se comunicar melhor, enfim, só um exemplo aqui para citar. Vamos ver aqui as outras perguntas também. Da Ana Flávia, amanhã irei fazer uma entrevista também, né? Ter alguma dica legal. Não sei se ajudou aí, Ana Flávia, Rodolfo, essa questão que eu falei sobre entrevista. O Edilson fez um comentário aqui para o Rodolfo. Seja honesto, seja sincero. Que legal, Edilson, você trazer isso. Passar segurança. Se vocês se prepararem mentalmente antes, né, pensarem nas possíveis perguntas, o que vocês podem responder, né, sendo sincero, é claro, mas cuidando para não dizer alguma coisa que seja descabida ou que vai te atrapalhar, de repente, naquela oportunidade ali. Às vezes a gente sabe que a forma com que a gente coloca as palavras, ela pode ter uma
uma diferença, inclusive não só a forma como as palavras que a gente fala, mas a forma como a gente fala. Então, se você se mostrar interessado, disposto, que você tem facilidade de aprender, isso tudo mostra o seu interesse, a sua disposição, e isso muitas vezes tem mais valor do que a própria experiência profissional, tá? Melissa está no último período, no 8º período, né? E nunca fez estágio, estou muito atrasada. Eu deveria ter procurado estágio mais cedo. Bom, Melissa, não sei quantos semestres tem o teu curso, tá? Mas se eles tiverem 10, tu ainda tem outros 2 semestres pela frente, ou 2,5, né? Enfim, 3 semestres pela frente. Então, eu sugiro para você que você não deixe ainda para depois, certo? Então, não tem como mudar o que passou, mas tem como mudar daqui para frente, tá? Então, a sugestão é essa, que tu busque o quanto antes, para que depois tu não tenha dificuldade de se inserir no mercado quando você estiver formada. A Gabriele, quais os malefícios de deixarmos o planejamento de lado? Bem legal essa tua pergunta, Gabriele, né? Talvez seja de mais alguém. Quais são os malefícios da gente deixar o planejamento de lado, né? É você ser conduzido pelo fluxo, estilo aquela música do Zeca Pagodinho, sabe? Deixa a vida me levar, né? A vida leva eu. Então, quando a gente não traça um objetivo, um plano para nossa vida, para nossa carreira, alguém vai planejar por nós, né? Talvez seja o nosso gestor, talvez seja a empresa, né, onde a gente está inserido. Talvez ninguém tenha plano também, então você vai avançar mais devagar. Então, a minha sugestão é sempre que cada um tome as rédeas da sua própria carreira, seja o protagonista da sua carreira, você tenha clareza das coisas que se interessa, você possa ter uma comunicação com o gestor, para vocês terem momentos de feedback, inclusive para que vocês possam olhar as expectativas que a empresa tem e que vocês têm também em relação à carreira de vocês, tá? Porque as pessoas não têm bola de cristal. A gente precisa comunicar a elas, olha, eu gostaria disso, daquilo, eu me vejo fazendo isso, será que seria possível? Então, se colocando mais, ter um diálogo mais aberto, mas isso também só é possível se a pessoa tem clareza daquilo que ela deseja, né? E para ter clareza daquilo que ela deseja, um ponto importante é entender mais sobre si, sobre o seu jeito, sobre o seu perfil, se experimentar mais em coisas diferentes. Então, minha sugestão é sempre que você procure explorar atividades diferentes daquelas que você já faz, até para ver outras possibilidades de atuação também, e ter sempre esse diálogo aberto, né? Então, não vamos deixar a vida nos levar, certo? Porque aí pode ser que lá na frente, quando a gente tiver os nossos 40, 50 ou mais, aí a gente vai pensar, poxa, por que que naquele momento eu não dei uma direcionada, né? Por que que eu fui deixando as coisas acontecerem e seguindo o fluxo no piloto automático, né? Quem estuda à distância fica em desvantagem na hora de ser selecionada? Ana Letícia perguntou. Bom, Ana, na verdade hoje não tem tanto essa diferença mais, né? Hoje o principal é você estar aprendendo, independente da modalidade que você estuda. O mercado de trabalho, de um modo geral, não tem uma diferença em quem faz presencial ou EAD. É muito do seu processo formativo, do quanto você está conseguindo se desenvolver enquanto universitária daquela área. Tá? Então fica tranquila em relação a isso, né? Você vai disputar vagas de igual para igual com outro candidato também, tá? A não ser que seja um pré-requisito da empresa, mas muito provavelmente não. Eu nunca vi, pelo menos. A Fabiane, você mencionou a importância do estágio durante a formação. Você se referiu ao estágio obrigatório ou ao estágio remunerado? Bom, Fabiane, tem alguns cursos onde o estágio é obrigatório, tem outros onde não tem obrigatoriedade de fazer.
Se é obrigatório, bom, tem que fazer, todo mundo já sai com o estágio. Se você tiver a oportunidade de fazer um estágio extracurricular também, que é o não obrigatório, eu sugiro que você também passe por essa experiência, né, para ter mais oportunidade. No papel de estagiário, eu supervisiono estagiários, né, da área da psicologia, e é muito interessante o processo de desenvolvimento, então é muito importante se dar essa oportunidade de estar em outros espaços aprendendo, né? E a Juliana, durante a graduação, sempre experimentei diversas áreas de atuação da minha formação. Após a formatura, já vivenciei 4 áreas diferentes na farmácia e todas tiveram desafios que a vivência nos estágios foram fundamentais. Olha que interessante que a Ana está trazendo, que foi bem importante para o trabalho dela depois, essa vivência que ela teve nos estágios, que a graduação é uma fase de aproveitar para testar e agregar conhecimento. Super concordo contigo. O Gabriel, bom, me formei no ano passado em design de produto, que legal, Gabriel, então tu és já formado. Porém, nunca estagiei na área, também ano passado consegui um emprego em publicidade, com atendimento, venho crescendo na área, tenho interesse em seguir no setor, tenho um grande medo de não conseguir entrar em outras agências maiores, por não ter formado na área, apesar de ambas serem similares. É uma pergunta, então, do nosso colega Gabriel. Devo fazer uma nova faculdade ou faço uma pós em marketing, por exemplo? Quais os próximos passos? Ah, que legal. Nossa, super gostei da sua pergunta. Pode ajudar também vários colegas, Gabriel. Que é essa questão de busco uma nova graduação ou busco uma pós-graduação? Minha sugestão sempre é aproveita o que tu já tem da tua formação, vocês todos, e faz uma especialização. Não tem porquê, como são áreas próximas, você fazer uma nova graduação. Só se fossem áreas bem diferentes, né? Ah, eu trabalho na área de repente, nutrição, mas eu gostaria de trabalhar como engenheira. Bom, aí fica um pouco distante, né? Então, teria que, de repente, fazer realmente uma nova graduação. Mas nesse caso, como é próximo, se para os outros colegas também for, a especialização sempre é uma oportunidade de aprender sobre uma nova atividade. Não é obrigatório que você faça uma especialização na sua área de graduação. Então, por exemplo, eu, né, tive a minha formação em psicologia, eu posso fazer uma pós-graduação em administração, né, em liderança, em design, né, por que não? Certo? Design estratégico. Então, há bastante, assim, não se limitem a escolher apenas cursos, especializações ligadas ao que vocês já fazem. Vai depender sempre dos seus interesses, por isso a importância de explorar as opções, olhar os currículos, ver o que você vai aprender, também ver aquilo que você está pretendendo, como você já está na área e quer ir para empresas maiores, uma boa alternativa é realmente buscar mais qualificação. Tá legal, gente. Né? Deixa eu ver, eu vou responder mais uma pergunta, tá? Que daí eu não dou conta aqui de responder que vão aparecendo novas, mas é bem legal fazer essa interação, tá? Então, se por acaso de alguém eu acabei passando ali rapidinho e não li todas, vocês podem me escrever um e-mail depois, aqui até eu já vou colocar nas minhas redes sociais, então aqui tá o contato, @lulindaemcarreira.com.br, você pode me escrever, te respondo, ou ainda, né, você pode me acessar também pelas outras redes, lá no canal do YouTube eu publico alguns vídeos também sobre empregabilidade, algumas questões de planejamento de carreira, então vocês também podem me acompanhar gratuitamente aí por esses outros canais, tá bem? E vamos ter ainda outras oportunidades de aula nos próximos meses. Vocês ainda vão receber essas informações, se já não receberam, tá? Bem, vou responder então mais uma questão aqui. A Elisa perguntou qual semestre que é bom começar a fazer estágio. Eu digo para vocês que a qualquer momento. Tem cursos onde abre vagas de estágio já no primeiro semestre, então você já pode começar fazendo estágio. Mas alguns casos, áreas da saúde, principalmente, abre só a partir do terceiro, quarto semestre, então tem que atender a esse pré-requisito. Geralmente no anúncio da vaga já tem a informação, tá? Mas quanto antes vocês puderem fazer, melhor.
Iniciação científica também é uma outra oportunidade que algumas instituições têm, participar de grupos de pesquisa, então é uma oportunidade para quem gosta dessa área mais acadêmica, pode produzir algum artigo, publicar, isso sempre é importante também para a carreira, né, participar de algum evento, um congresso, apresentar um trabalho. Então, explorem bastante essas possibilidades, conversem com os professores de vocês. É isso, as pessoas elas não têm a bola de cristal saber nos dizer se a gente não as perguntar. Então, se coloquem nessa postura muito ativa, de protagonismo, porque isso vai só gerar resultados favoráveis para vocês. Vamos então aí para mais uma última, tá? Da Isabela aqui. Formada em ADM e curso atualmente arquitetura. Eu já poderia iniciar minha pós em arquitetura? Não sei se eu entendi, tá, Isabela? Tu já é formada em administração, curso de arquitetura. Aí tu está perguntando se já poderia iniciar minha pós em arquitetura. Vai depender do pré-requisito. No teu caso, como se tu estás numa área diferente, né? Tu está fazendo uma segunda graduação para ter uma outra habilitação, que como administradora tu não vais poder desenvolver projetos de casas, né? Enfim, urbanização. Então, nesse caso, realmente a graduação é necessária, né? A não ser que tu quisesses fazer design de interior, aí você poderia fazer um curso mais rápido, né? E que não seria a graduação inteira, né? Existem os cursos, tanto cursos quanto também o próprio tecnólogo em design de interiores, né? Aí tem que ver com a instituição, se tu tá fazendo arquitetura e também quer fazer uma pós, já direto, você pode sim fazer uma pós a qualquer momento, só tem que ver o pré-requisito da pós. Em alguns casos, só pode fazer quem é formado em tal e tal curso, né? Aí tem que ver essa especificação, tá bom? O segredo está em, do início ali eu falei para vocês, quero só retomar, que é tanto conhecer mais sobre você, que é o pilar principal, e o pilar 2, que é conhecer sobre as possibilidades, conhecer sobre os cursos, fazer essas perguntas, para vocês terem propriedade disso e descobrir o que é possível, o que não é, dentro de cada realidade, tá? Depois vocês me contam aí, porque valeu a pena ter participado, tá? Se você tem uma pergunta, pode escrever no chat também, deixar um comentário aí do porquê valeu você estar aqui hoje, ter dedicado esse tempo para nossa atividade. E enquanto você está escrevendo aí, eu vou, ainda separei, tá? São 5 passos aí, 5 dicas inspiradas no livro do Caio Carneiro, onde ele fala, então, né, que o segredo do sucesso está na palma da nossa mão. Quero deixar essa mensagem ainda para vocês. Bom, primeiro, polegar. Positividade e otimismo. Na nossa carreira, na nossa vida, né, enquanto profissionais, é muito importante que a gente seja positivo e otimista. Para a entrevista, o pessoal aí que vai participar, vá acreditando que você pode, tá? Então, ter esse ânimo, isso sempre ajuda, com certeza. Segundo ponto, que é o dedo indicador, que se refere a foco. Ter um foco, ter uma direção. Então, escolher um caminho, por onde eu vou, né? Isso é bem importante. Então, depois que eu explorei as opções, eu quero ir por aqui, né? Eu posso mudar depois? Posso, mas nesse momento eu vou por aqui. Se a gente quer ir para muitos lugares ao mesmo tempo, a gente não consegue, a gente fica ali perdido e o tempo passa, né? Então, tem esse foco. O terceiro, que é o dedo do meio, né? Que às vezes a gente usa um sinal, até não vou fazer aqui para vocês, que é quando a pessoa fica mais irritada com alguma situação, né? Ela faz um sinal aí muito feio, né? Com o dedo médio, mas a ideia de conversar sobre cada dedo, né, é justamente o que ele indica para a nossa carreira. Então, o dedo médio refere-se à atitude. Então, você ter atitude, você se posicionar, certo? Você, então, ter uma fala com o seu gestor, com você, com o seu professor, você ter uma posição ativa, certo? Depois temos o dedo anelar, que é onde a gente usa, né, anel de casamento, de noivado, de compromisso, que tem a ver com compromissos e valores.
Então, a gente saber o que exatamente a gente quer, quais são os nossos valores de vida, escolher uma empresa onde a gente consiga, os nossos valores estejam contemplados naquela instituição, naquela atividade que a gente faz. E, por último, e não menos importante, ao dedo mínimo, que se refere a os detalhes e ao controle emocional, tá? Então, a gente cuidar dos detalhes, daquelas coisas que vão fazer a diferença também, não fazer de qualquer jeito, né? E respirar firme, principalmente quem vai para uma entrevista, né? Você, então, se preparar antes, né? Inspirar, respirar, você procurar puxar a atenção para você, para buscar estar mais tranquilo, ter um equilíbrio emocional. A respiração ajuda muito nisso, né? A gente inspira e expira uma sequência de vezes, puxando a atenção para a gente, e você vai se tranquilizando mais, né? Pode fazer isso antes de ir para uma entrevista, conversar com o professor ou com o seu gestor. Pessoal, valeu por hoje então, né? Vocês colocaram algumas coisinhas aí. Espero que tenha sido bacana para vocês. Temos alguns minutinhos ainda, então, para quem ainda ficar na aula, a gente conversa, tá? Vou aproveitar e responder aqui a pergunta do William. Você sabe se os cursos de mestrado online têm validade perante ao MEC e universidades no exterior oferecendo esses mestrados? William, eu recentemente tive informações sobre mestrado, mas eu teria que me inteirar um pouco mais, tá? Eu tive notícias de que os mestrados que estão em processo de aprovação ou já foi liberado alguma coisa, né? Algum percentual que tem que ser online, que pode ser online ou o restante presencial, mas é interessante a gente estar bem a par dessa regulamentação. Mas eu sei que está se falando sobre isso, né, algo bem recente, então é interessante a gente se apropriar disso, mas pelo que eu já percebi, ou já está liberado, ou está em processo de aceite em relação ao MEC. Claro que não vai ser geral, acho que vai ter algumas ressalvas, mas é bem importante nós estarmos atentos a isso, porque cria oportunidades também de seguir se desenvolvendo, né, melhorando e criando oportunidades de carreira. Que bom, Fabiane, que você gostou. Legal, podemos revisitar o nosso planejamento, quantas vezes forem necessárias. Inclusive, a sugestão é que a gente revisite ele pelo menos a cada 6 meses. Você criou um plano e aí, 6 meses depois, você revisita ele. É isso que eu ainda quero? Não é isso? Senão eu tenho que reprogramar a rota, como se fosse o Waze, né? Mudei, agora eu quero ir para outro percurso, eu quero dar uma parada aqui no meio. Bom, então é possível ajustar. Que bacana. Obrigada a vocês, né, por estarem aqui, pela nossa interação foi super bacana. E seguimos então em contato. Já passei o e-mail, caso alguém precise de alguma orientação. Vocês também receberão nos próximos dias material complementar à nossa aula de hoje. E quando vocês receberem o convite para participar das próximas, participem também, que é sempre uma oportunidade de tirar dúvidas, de aprender, de se desenvolver. Porque se a gente não pensar na nossa carreira, lembrem disso. Alguém vai fazer por nós. E talvez lá na frente não seja aquilo que você queria para você, tá? Não tem nenhum problema que alguém nos ajude a planejar, né? Que tenha essa conversa, esse diálogo na empresa onde você trabalha, mas não pode ser só um desejo do outro, tem que ser um desejo seu, porque a vida é sua, tá? Tem que estar super alinhado.